Oi, meu nome é Valéria Andrade e hoje eu vou te contar a segunda parte da história do rei Saul e também a primeira parte do segundo rei da dinastia de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Hoje eu vou te contar a história do rei Davi. Se você ainda não assistiu a primeira parte do vídeo da história de Saul, que é o primeiro rei da dinastia de Israel, você vai clicar aqui nesse card que está aparecendo aqui na tela, ou vai aqui no link da descrição, que vai ter aqui também que eu vou colocar a história, o link da dinastia de Saul, a primeira parte. Aí você abre uma outra aba, assiste lá a primeira parte e depois você volta aqui, que aqui já é a segunda parte da história de Saul. E eu também vou começar a contar a história de Davi, porque a história de Saul e de Davi, elas se entrelaçam, eles meio que caminham juntos nessa história. Na história de Saul, eu tinha parado na parte que Samuel matou o rei Agag e foi embora. E Samuel ficou lamentando porque ele tinha grandes apostas para Saul como rei de Israel. Porém, chegou o momento que o Senhor falou para ele: Samuel, você tem que parar de lamentar, agora você vai ungir o novo rei de Israel. Aí o Senhor pediu que Samuel fosse até Belém e lá ele encontrasse um homem chamado Jessé, que tinha uns filhos. E um desses filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Porém, Samuel ficou com medo, porque ele falou: Senhor, Saul, quando ele souber disso, ele vai querer me matar, ele vai tentar me matar. Aí o Senhor falou o seguinte: você vai, e quando chegar lá, você vai chamar Jessé e os filhos dele para prestarem holocaustos, e assim ninguém vai desconfiar. Ele falou: então assim fica mais fácil. E foi. Quando ele chegou lá, procurou por Jessé, todo mundo perguntou se ele veio em paz. Aí ele falou: sim, eu sou Samuel, vim prestar holocaustos ao Senhor, e eu quero convidar você e sua família para prestarem holocaustos comigo. Fazendo um adendo aqui, eu não sei se eu expliquei nos outros vídeos, mas holocaustos, quando a gente fala essa palavra na Bíblia, significa o sacrifício de um animal inocente e indefeso para a purificação dos pecados ou ofertas de paz. Antigamente, isso foi estipulado, não sei se em Levítico, Êxodo, eu vou colocar aqui, foi estipulado na lei a prestação dos holocaustos, mas era uma tradição bem antiga lá do povo de Israel. Porém, isso lá no futuro dessa história que eu tô contando aqui agora, o Senhor chegou um momento que ele não se agradava mais dos holocaustos, porque não era o suficiente. Na época do holocausto, as pessoas prestavam holocausto e tinham que se arrepender do pecado, para expiar os pecados. Então aquele animal morria pelo seu pecado. Só que chegou um momento que o Senhor não estava se agradando mais disso. Então ele mandou seu próprio filho, o homem que está sentado à direita de Deus, para ser o holocausto perfeito, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, ele se tornou o holocausto perfeito, morrendo por nós, sofrendo todo tipo de humilhações e de dores e nos dando a salvação. Então, a salvação ele já nos deu, ela já é nossa quando ele veio. E para que a gente continue com ela, a gente precisa seguir os mandamentos e não pecar mais. Voltando à história, quando Samuel estava lá com Jessé e os filhos, ele olhou para Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, era alto, bonito, forte, e falou: nossa, deve ser esse que o Senhor escolheu para ser o ungido e o seu novo rei. Só que o Senhor falou: não, vocês humanos julgam segundo a aparência, mas eu rejeitei este filho porque eu olho o coração. Então Samuel foi escolhendo os outros filhos, foi olhando e achando que eram os outros filhos. Acabou que Samuel escolheu 7 filhos e o Senhor tinha rejeitado todos eles. Então Samuel perguntou: você só tem esses 7 filhos? E Jessé falou: não, eu tenho um 8º filho que está no campo pastoreando minhas ovelhas. Samuel disse: mande chamá-lo. E eles foram chamar Davi. Então, quando Davi chega onde eles estão prestando os holocaustos, o Senhor fala: é esse que você vai ungir rei. Então ele pega uma vasilha, derrama o óleo ungido sobre Davi e o Espírito do Senhor vem poderosamente sobre Davi. E a Bíblia fala que Davi era um homem bonito, ruivo e com olhos bonitos de boa aparência. Então Samuel volta e Davi fica ali. E nesse meio tempo, Saul, o rei Saul, ele estava sendo atormentado por um espírito, porque quando o Espírito do Senhor saiu dele, o Senhor colocou um espírito maligno no lugar dele para atormentar ele, porque ele estava fazendo muitas coisas erradas. Ele estava sendo muito perseguido por esse espírito. Então ele falou: o que eu posso fazer para me livrar dessa coisa? Aí um dos seus guardas, um dos seus servos,
falou para ele: em Belém tem um homem que pode tocar harpa para o Senhor. Ele é um homem que o Espírito de Deus está com ele, e ele é um homem bonito, forte, jovem, pode também estar apto para a guerra depois. Então Saul mandou chamar Davi, mandou mensagem para Jessé pedindo para mandar Davi, e assim foi feito, porque foi um pedido do rei. Quando Davi veio, como ele tinha o Espírito do Senhor, ele tocava a harpa e a música expulsava aquele espírito maligno e Saul podia ficar em paz. Eu não sei se vocês se lembram que lá na história de Saul, eles venceram uma batalha contra os filisteus. Porém, o destacamento dos filisteus mudou de lugar e eles continuaram lutando contra os filisteus. Se vocês ouviram algum barulho de alguma coisa batendo, é porque tem algum abençoado aqui por perto batendo, não sei no que. Essa hora da manhã, eu tô gravando o vídeo agora, 7 horas da manhã no domingo. E alguém resolveu bater um tambor. Eu sei lá o que é, mas vamos continuar. Então, no meio dos filisteus surgiu um guerreiro chamado Golias. Ele era um gigante. E Golias, ele tinha 2,90 metros de altura. A armadura dele pesava 60 quilos. E a lança que ele usava só a lança pesava 7 quilos. Então Golias resolveu desafiar os israelitas e disse o seguinte: eu quero que vocês escolham um homem para lutar comigo. Se esse homem vencer, nós vamos ser os seus escravos. Porém, se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. E Saul e sua tropa ficou muito desesperado. E ele ficou fazendo isso todo dia durante 40 dias. Porém, um belo dia, Davi foi levar comida para os seus irmãos. Nessa hora, Davi estava tanto indo servir a Saul como escudeiro dele, porque Saul tinha tornado ele seu escudeiro, e na casa do seu pai ajudando a pastorear as ovelhas. E então um dia Jessé, o seu pai, pediu que ele levasse pães para seus 3 irmãos mais velhos que tinham se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Quando ele chega lá e ele vê Golias fazendo aquela afronta, porque todo dia Golias saía de manhã e fazia essa afronta, e de tarde também fazia essa afronta, repetia a afronta, fazia um desafio, né? Então Davi ficou muito enfurecido. Então Davi pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? As pessoas começam a responder a Davi, os soldados que estavam ali começam a responder: olha só, ele é Golias, ele já luta e todo dia ele tá fazendo esse desafio, e a gente não tem ninguém para lutar contra ele. O rei até prometeu uma recompensa de dinheiro, prometeu livrar a família da pessoa que derrotar ele de impostos, prometeu a filha em casamento para quem derrotar esse homem. Só que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, vê ele falando aquilo e briga com ele, fala: para de fazer isso, você é um arrogante, você só tá aqui porque você quer ver a luta. Não faz isso, eu sei qual é a má intenção do seu coração. Começa a falar esse tipo de coisa assim pra ele. Porém, um dos servos de Saul que tá ali ouve Davi falando aquilo e corre até Saul e conta o que tá acontecendo. Saul manda chamar Davi. Quando Davi chega até Saul, Davi fala para Saul que ele quer derrotar Golias. Só que Saul conta para ele que Golias já luta no exército há muito tempo, que Davi não tem nenhuma experiência para lutar contra ele. Aí ele conta que quando ele pastoreava as ovelhas, já chegaram a aparecer ursos que ele matou, e leões. Ele matou o leão, ele matou o urso, e que ele tinha assim habilidade para derrotar aquele guerreiro filisteu. Então Saul vê assim confiança nele e pensa: eu vou deixar, e deixa, e manda que ele utilize a sua própria armadura. Porém, quando Davi veste a armadura, ela é muito pesada e ele não consegue vestir. Então ele pega 5 pedras de um riacho e pega a sua funda, que é esse objeto que vocês estão vendo aqui na tela. Isso é uma funda. Ele coloca as pedras na bolsa de pastor e pega seu cajado de pastor e vai lutar contra Golias. Quando ele tá chegando lá diante do desafio de Golias, Golias está vindo com seu escudeiro, e Golias vê aquilo e começa a dar risada, começa a debochar, amaldiçoar Davi diante dos seus deuses e dizer que vai entregar a carne dele morta para as aves, para os animais, que é um absurdo eles terem mandado uma criança, porque Davi era muito novo naquela época, né? Começa a fazer esse tipo de escárnio ali com Davi. Então, o que Davi fala para Golias é o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês: você vem a mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, Davi parte para cima de Golias e Golias também parte para cima de Davi. Só que antes deles sequer se encontrarem, Davi pega uma pedra, coloca na funda, roda e joga ela. E ela acerta o meio da testa de Golias. E Golias cai ali, já sem vida, no chão. Então Davi corre, pega a espada que está lá no corpo de Golias e corta a cabeça dele. Pega a cabeça de Golias e sai correndo atrás dos outros filisteus. E os filisteus, quando eles veem aquilo, eles ficam atordoados, desesperados e começam a debandar, sair correndo em todas as direções. E o exército dos israelitas que veem aquilo também não acreditam e ficam também atordoados, até que eles começam a gritar a vitória e correr e descer atrás do exército filisteu e começam a lutar e derrotar todos eles que estão debandando por ali. Então eles vão lutando ali vários dias, provavelmente com o exército, e Davi e Saul quer saber quem é Davi, quem é o pai dele, e fala que quer ele para sua guarda, que não quer que ele vá mais para casa. E também nesse meio tempo vai se formando uma aliança muito forte, uma amizade, um laço forte de amizade entre Jonatas, que é o filho de Saul, e Davi, que eles fazem até um juramento solene diante do Senhor de amizade. E Jonatas presenteia Davi com seu escudo, suas armas, e vira uma amizade mesmo, que a Bíblia fala que Jonatas ama Davi como se ele fosse ele mesmo, mais do que um irmão, que ele amou assim, puro de fraternidade. Então passam vários dias ali eles naquela batalha, e Saul dá uma posição de comando no exército para Davi. E tanto o pessoal do exército como o povo de Israel que fica sabendo disso fica muito feliz, porque em todas as batalhas que Davi vai, ele tem vitória, ele volta vitorioso. Chega um momento que, quando eles estão voltando dessa batalha contra os filisteus, as mulheres israelitas saem cantando pelas ruas ao encontro de Saul. Isso aqui é o cachorro da vizinha, que ele é um husky e ele tá urrando. Às vezes ele faz isso, então por favor não estranhe pensando que é um lobisomem, porque é só um cachorro, tá? Voltando aqui. As mulheres saem ao encontro dele cantando a seguinte frase: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E Saul, ele fica furioso com isso, porque ele pensa: como pode eu, o rei, elas estarem cantando que eu matei milhares e Davi, que é só um comandante, ter matado dezenas de milhares? Isso não é justo. Naquele dia Saul passa a ter inveja de Davi e fica com desconfiança, olhando ele mais com desconfiança a partir daquele dia. No dia seguinte, Saul surtou, porque o espírito maligno se apoderou dele, e ele atirou a lança dele 2 vezes contra Davi. Não acertou, ele conseguiu escapar. Então, quando ele meio que volta assim, ele sai de perto de Davi e nomeia ele comandante de 1000 soldados. A fama de Davi ia crescendo, o povo ia amando cada vez mais ele, e Saul ia ficando cada vez mais com medo disso, com mais raiva ainda de Davi. Saul pensa o seguinte: eu não vou matar ele com minhas próprias mãos, eu vou mandar que ele morra em batalha. E prometeu a filha dele em casamento se ele fosse em batalha e continuasse servindo ele. Mas o intuito dele com isso era que Davi morresse em batalha contra os filisteus. Só que Davi ia para as batalhas e matava todo mundo e voltava para casa, voltava para o reino. E ele ficava furioso. Aí ele pegou a primeira filha e deu em casamento a outra pessoa. Aí ele descobriu que Mical, a segunda filha dele, amava Davi. E ele falou: você tem mais uma oportunidade de ser meu genro. Só que Davi, ele não tinha esses interesses. Ele falou para os soldados de Saul que ele não tinha nem condições de pagar um dote para filha de um rei, para uma princesa. Então Saul mandou que dissesse a ele que se ele tirasse 200 prepúcios de filisteus e trouxesse para ele, que ele daria Mical em casamento para Davi. E Davi falou: então eu vou lá. Para quem não sabe, prepúcio é aquela carne que reveste o órgão genital masculino. Então Davi foi lá, matou 200 filisteus, retirou 200 carnes de prepúcios desses 200 filisteus e trouxe para Saul. Ele tinha feito isso para que Davi morresse. Ele achava que Davi ia morrer, mas Davi não morreu. Ele deu Mical em casamento a Davi.
e ficou com muito ódio porque o plano dele havia sido frustrado novamente. Então Saul começa a dissuadir os seus soldados e ao próprio filho Jonatas que matem Davi. Em um momento que Saul está lá, o espírito maligno se aposta novamente dele. E Davi vem tocar harpa para ele. Só que ele atira a lança contra Davi. E Davi foge. Aí Jonatas vai lá, encontra Davi e fala para ele, no outro dia seguinte, se ele se esconder no campo, que ele vai conversar com o pai Saul para que ele não mate, em nome da amizade que ele tem com Davi. E assim é feito. Davi vai, se esconde. E Saul, enquanto ele sai lá no campo com Jonatas conversa com ele: pai, por que o senhor está fazendo isso? Davi sempre foi teu servo fiel, nunca fez nada contra o senhor. Tudo que o senhor pede, ele executa. Ele livra o senhor do espírito maligno. Aí Saul fala: é mesmo, o que eu tô fazendo, né? E Jonatas pede que Davi volte. Davi volta e fica tudo bem. Só que Saul começa a tramar de novo a morte de Davi numa madrugada. E Mical ouve. Mical corta Davi quando ele tá no quarto dele e conta pra ele que é pra ele fugir porque Saul tá tentando matar ele de madrugada. E se ele amanhecer o dia ali, ele vai amanhecer o dia morto. Provavelmente o quarto é alto, eles estão num lugar de andar, e ela ajuda que ele desça pela janela e pega um ídolo do lar, que é uma estátua que eles têm, e coloca no lugar que Davi dorme e cobre. Quando é no outro dia que Saul manda buscarem Davi, Mical fala que ele tá doente, só que ele fala que busquem mesmo assim. Quando os soldados entram no quarto, eles encontram lá o ídolo do lar na cama. Então Saul pega a Mical, coloca ela contra a parede. Provavelmente ele ameaça ela de morte. Isso não tá na Bíblia, mas ela disse pra ele que Davi tinha ameaçado ela, porém isso não foi verdade. Ela fez isso porque ela amava o seu marido e não queria que ele fosse morto. Então, para que Saul não a matasse, porque ele estava completamente transtornado achando que ela tinha traído ele, ela deve ter dito isso, e assim ele deixou ela em paz. E Davi fugiu. Então Davi foi para Naiote, que era um lugar onde ficava Samuel, e tinha uma escola de sacerdotes, de profetas, e Samuel tinha colocado ali. E Davi fica ali, ele conta tudo para Samuel, e Samuel protege ele ali. Até que um belo dia, Saul manda uma tropa. Ele manda 3 tropas, na verdade. Quando essas tropas chegam lá, a primeira, que eles entraram em contato com Samuel e os profetas, eles começaram a profetizar e não voltou mais. A segunda, a mesma coisa. Chegava lá, começava a profetizar, não voltava mais. A terceira, a mesma coisa. Já que ele falou, eu vou lá. Quando ele chega lá, ele começa a profetizar também, rasga as roupas, se joga pelo chão, fica profetizando. E Davi, quando vê isso, fala: eu vou fugir daqui antes que esse homem volte a si e me prenda, me pegue, me mate. Eu vou fugir daqui. E foge. Então Davi vai para a cidade que está Ameleque, o sacerdote, que inclusive é um dos sacerdotes que servem a Saul. Quando Davi tá lá, ele encontra Ameleque e pede para Ameleque que ele lhe dê comida, dê pães e dê uma arma. E Ameleque acha estranho, fala: Davi, cadê o seu exército que sempre te acompanha? Ele fala: não, eles ficaram ali escondidos. Ele mente, eles ficaram ali escondidos e eu vim aqui em missão secreta para Saul, por isso que eu vim aqui, para que ninguém saiba que eu tô aqui. Eu quero que o senhor consulte o senhor para mim, me dê pães e me consiga uma arma. Aí Ameleque acha estranho, mas como o Davi tinha costume de fazer aquilo, Ameleque dá tudo que Davi pede, inclusive a arma de Golias, que era a única que tinha ali. Golias, o gigante que Davi havia matado. E Davi foge. Ele vai para a caverna de Adulão, que é uma caverna, literalmente. Quando ele tá lá, os seus irmãos vão ao seu encontro e cerca de 400 pessoas vão para lá também, para seguir Davi, que são pessoas à margem da sociedade, pessoas endividadas. Elas vão e aí Davi fica no comando de 400 pessoas naquela caverna. E nesse meio tempo, Saul tá enfurecido querendo saber onde Davi tá. Até que um de seus servos, chamado Doeg, que era edonita, ele fala que ele viu Ameleque ajudar Davi e que Ameleque estava conspirando contra Saul. Porém, Ameleque, ele não conspirou contra Saul. Ele ajudou Davi porque era costume que ele ajudasse Davi. Davi era servo de Saul e Ameleque não sabia que ele tinha fugido. Então Saul manda buscar cerca de 85 sacerdotes, incluindo Ameleque. Quando Ameleque chega, Saul questiona, Saul fala: por que você está conspirando contra mim? Por que você ajudou Davi? Aí ele: porque Davi é teu servo. Então Saul fala: mas Davi está fugindo de mim, Davi me traiu. E Ameleque diz: eu não sabia de conspiração nenhuma, meu senhor. Eu ajudei realmente Davi, como sempre fazia, como era de costume, mas não sabia que ele estava traindo o senhor. Inclusive,
Davi é teu servo fiel, ele nunca trairia o nosso rei. Mas Saul não quis nem saber, ele mandou que seus soldados matassem aqueles 85 sacerdotes que estavam ali. Porém, eles não queriam matar um sacerdote, porque o sacerdote era o profeta do Senhor. Então Saul mandou que Doeg, o Edonita, que já que ele tinha visto, que ele que matasse, que já que ele tinha delatado, que ele que matasse. Doeg matou os 85 sacerdotes. Ali foi um massacre já ali. Saul também mandou que matassem a família daqueles sacerdotes. Então eles foram até a casa daqueles sacerdotes, mataram família, crianças, bebês, mulheres, todas morreram ali. Porque Doeg tinha dito que eles estavam conspirando contra Davi, o que não era verdade. Desse massacre não sobrevive quase ninguém, mas Abitar, que era um dos filhos de Ameleque, sobreviveu, correu e foi até a caverna de Adulão e falou para Davi tudo o que aconteceu. Davi ficou muito triste e se sentiu culpado, porque ele falou, nossa, eu vi Doeg aquele dia, eu imaginei que ele poderia contar para Saul. E eles morreram por minha causa. E ficou se sentindo muito culpado pelo que aconteceu. Quando Saul volta da batalha com os filisteus, que ele estava batalhando com os filisteus, ele deu dor de barriga. E ele queria fazer... Então, ele entra justamente na caverna que Davi estava, com seus 400 homens ali. E os homens falam, o Senhor entregou o seu inimigo em suas mãos. Agora você pode matá-lo. E Davi vai matar Saul. Saul tirou o manto dele, provavelmente colocou em cima de uma pedra. E estava lá, fazendo suas necessidades. Aí Davi falou, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou matar esse homem. Ele foi ungido pelo Senhor, eu vou receber um castigo se eu fizer isso. E cortou um pedaço da roupa dele. Então Saul veste de novo o manto e sai da caverna. Quando Saul já tá indo longe, Davi grita, meu Senhor, eu tô aqui, eu tive a oportunidade de lhe matar e não lhe matei. Corre até Saul, faz uma reverência, bota o rosto no chão e fala que teve a oportunidade de matar ele, mas que não matou, e que quem tá envenenando ele pra matar Davi tá fazendo a coisa errada, que ele não quer matar Saul. E Saul fala, nossa, me desculpa, realmente, se você quisesse me matar, você teria me matado. Teve oportunidade pra isso, mas não feito. Vai em paz. Estou ouvindo uma serra porque um bendito resolveu serrar hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. Hoje é domingo, gente, porque domingo aqui é um dia que é mais tranquilo no interior, sabe? É um dia assim que, tipo feriado, todo mundo tá tranquilo em casa. Mas hoje tudo resolveu acontecer. Resolveram serrar, o cachorro da vizinha resolveu uivar, alguém resolveu bater uma latinha aqui na frente. Não sei o que tá acontecendo hoje. E olha que eu já tô um tempinho querendo fazer esse vídeo e não consegui, já gravei, não consegui, deu errado. E hoje de novo, um bendito tá aqui, serrando não sei o que. Hoje de manhã. 2000 anos depois. Nesse momento, Samuel morre em Ramá. E Davi, ele fica vivendo ali no deserto por um tempo com seus homens. E ele acaba se casando com Abigail, que era esposa de Nabal. Nabal era um homem muito ruim, o qual Davi protegeu os seus pastores de ovelhas quando ele estava ali no deserto. Porém, um dia Davi, era uma época de festejo para os israelitas, Davi pediu que ele compartilhasse alguma comida para ele, porque Davi tinha protegido os animais dele ali, e Davi pensou que ele poderia ter alguma gratidão. Porém, ele mandou uma mensagem muito desaforada para Davi, dizendo que nem o conhecia, uma coisa muito ingrata mesmo. E Davi foi lá para matar ele. Quando ele estava perto de chegar, alguém avisou a Abigail, que era a esposa de Nabal. E a Abigail correu, preparou comida, levou para Davi, pediu desculpa, falou que o marido dela era um insensato. Davi perdoou. Quando ela chegou em casa, Nabal estava lá afundado em bebida, completamente bêbado. No dia seguinte, quando ele já tinha passado a ressaca, Abigail conta pra ele e ele paralisa de raiva, porque ele era um homem muito avarento. Tá certo essa palavra? Avarento? Ele era um homem cheio de avareza. Então, ele fica paralisado. A Bíblia fala que passa 10 dias, o Senhor fere com a doença e ele morre. Quando Davi sabe disso, ele pede Abigail em casamento e ela aceita, muito feliz, porque ela não ia ficar desamparada. E ele casa com outra mulher também, chamada Aionã. E Saul resolve dar sua filha Mical. Não sei se ele sabe que Davi se casou, mas ele dá Mical, que era esposa de Davi, a outro homem em casamento. Davi, ele tem outra oportunidade de matar Saul. Ele descobre onde é o acampamento dos israelitas, na época que eles ainda estão lutando contra os filisteus. E ele chama um dos 400 que segue ele para ir com ele lá à noite para tentar matar Saul, porque Saul ainda continua perseguindo ele depois disso, depois de tudo que aconteceu. E Abissai, que é um dos homens que tá ali, fala, eu vou contigo. Quando eles chegam lá, ele se arrepende de novo, fala, não vou matar ele.
não vou matar o ungido do Senhor. Ele pega uma jarra que tá na cabeceira da cama de Saul. Ele entra no quarto de Saul, tá todo mundo dormindo, ninguém vê. Pega a lança de Saul e uma jarra que tá ali. E quando ele já tá indo longe, mas também no lugar visível, ele começa a gritar e Saul reconhece a voz dele. Ele fala: tive a segunda oportunidade de te matar, mas não te matei. Isso é pra te fazer pensar que eu não quero te matar. Poderia matar você, mas eu tô poupando sua vida de novo. Então repensa aí na sua perseguição contra mim. E Saul fala: de novo, abençoa ele, toda aquela coisa, tá? E Davi segue o caminho dele e Saul segue também o caminho dele. Davi vai pra terra dos filisteus e pede guarita lá. Nesse meio tempo, os filisteus já sabem que Davi é um desertor de Saul. Desculpa pela serra, gente, vocês estão ouvindo, né? Voltando. Então o rei Aques, que era um dos governantes dos filisteus, resolve dar proteção a Davi. E ele fica ali lutando a favor dos filisteus, porque os filisteus já sabem que ele é um desertor. E Saul, ele tenta consultar o Senhor para ver quais serão os próximos passos dele em batalha, mas o Senhor já não responde mais Saul. E ele fica desesperado com isso. Então ele resolve consultar uma médium. Porém, ele já tinha expulsado todos os médios, sacerdotes da terra de Israel. Aí ele procura saber e descobre que existe uma médium. Ele se disfarça e vai encontrar com essa médium. Fala que quer os serviços dela, de mediunidade. Porém, ela fala: o que você está fazendo aqui? Você não sabe que Saul expulsou todo mundo que era médium? Você quer desgraçar a minha vida? E ela até então se dá conta de que ele é o próprio Saul. Mas ele fala: não, eu prometo em nome do Deus vivo que não vou fazer nada contra você, não vou te enganar. Porque um juramento por Deus era uma coisa séria naquela época. Aí ela falou: então tá, vamos lá. Quem é que você quer consultar? Aí eu quero consultar o espírito de Samuel. Então ela se dá conta de que ele é Saul. Ela fala: você é Saul, o que é que você tá fazendo aqui? Você vai me matar? Ele: não, eu prometo, juro em nome de Deus que eu não vou te matar. Então ela é convencida por ele e ela vai lá fazer a sua consulta de mediunidade dos espíritos. Então, quando ela consulta, ele pergunta: quem é que você está vendo? E ela fala: eu estou vendo subir um homem, um ancião que está com manto. Então ele fala: é Samuel, com certeza. Na cabeça de Saul, ele acha que é Samuel. Mas tecnicamente, isso aqui é uma opinião minha. Aquele espírito, ele subiu e ela não deixou claro que era Samuel. Ela falou que estava vendo um ancião. Como ele subiu e não desceu, eu acredito que possa ter vindo outra coisa que não Samuel. O espírito pergunta para ele: por que você me perturba me trazendo de volta? Aí ele fala: Samuel, porque ele acredita ser Samuel. O Senhor não está mais me respondendo, eu estou aqui desesperado. Aí o espírito fala para ele: pois o Senhor está cumprindo justamente aquilo que ele prometeu a você. Ele está rasgando o reino das suas mãos, entregando a Davi. E amanhã mesmo você e Jonatas estarão aqui comigo. O exército filisteu irá derrotar o exército de Israel. Então Saul, ele fica desesperado, muito triste. Começa a chorar, não quer nem mais comer. Mas aí os homens dele, aquela médium, convencem ele a comer. Ela vai lá, mata um animal, dá pra ele. Ele come e volta chorando, triste, todo abatido. Da consulta com mediunidade. Lembrando que a mediunidade já era proibida nessa época. Então ele não deveria ter feito isso. Ele fez mais uma coisa que desagradou o Senhor. Voltando cá a Davi. Davi está lutando com os filisteus. Até que os outros governantes olham para Davi e falam para Aques: o que é que você está fazendo com esses hebreus no meio de você? E Aques fala: não, ele sempre me foi fiel, ele me serviu, ele é um bom homem. E os hebreus convencem Aques a mandar Davi embora. Fala que ele pode desertar, que Saul é o rei dele e que por mais que ele seja um desertor, ele pode atacar eles e ficar a favor do seu povo. E Aques chama Davi e fala: olha, eu tenho que te mandar embora, eu confio em você, você é um homem muito honesto, eu sei que você não ia me trair, mas os outros governantes não querem mais você aqui, você vai ter que ir embora. Davi vai embora. Quando ele vai embora, ele volta para Ziclag, que é uma cidade onde estava a família que ele deixou. Abigail, a outra mulher, a Ionã, também as mulheres dos seus homens e os seus filhos. Quando ele chega lá, ele descobre que os amalequitas tinham capturado, queimado toda a cidade, capturado suas mulheres e filhos. Então os homens ficam muito tristes, chorando. Ele também fica muito triste. Os homens até pensam em apedrejar Davi.
Só que ele resolve consultar o Senhor, perguntando se ele deve ir, se ele vai ter vitória e resgatar sua família. E o Senhor diz que sim, para ele ir, que ele vai resgatar. Então ele vai, resgata a família dele. Alguns amalequitas fogem, mas ele consegue resgatar todo mundo que estava ali, que estavam sendo feitos de escravos pelos amalequitas. Enquanto isso, os filisteus guerreiam com os israelitas e eles acabam cercando e matando 3 filhos de Saul, incluindo Jonathan. Então, Saul, quando ele se vê cercado, ele é atingido por uma flecha dos filisteus e a dor é tão excruciante que ele pede que o seu servo mate ele. Mas o servo não quer matar o Senhor. Então ele se atira na própria espada e fica ali, desmaia. Fala que morre, mas nesse momento ele ainda não está morto. Então um homem do exército de Saul passa e vê que ele está ali agonizando. E Saul acorda e pede que ele mate ele, que está assistindo uma dor muito excruciante. Como ele não tinha mais como sobreviver, o homem mata ele. O homem do exército, servo de Saul. Ele pega, acho que um bracelete, a coroa de Saul e leva para Davi. Conta para Davi tudo o que aconteceu. Davi fala que você matou o rei ungido do Senhor. Aí ele fala, matei, porque ele não tinha mais como sobreviver e eu matei, tirei a vida dele. E trouxe isso aqui pro senhor saber que eles realmente morreram. Então Davi, ele lamenta muito, mas manda matar aquele homem, porque ele fala que ninguém deveria matar o ungido do Senhor. E aquele homem é morto pelos servos de Davi. Esse foi o vídeo da história de Saul. Eu vou continuar contando a história de Davi em outro vídeo, porque esse vídeo ficou muito longo. Então eu vou fazer a história de Davi e vou deixar aqui no canal pra você, tá? Esse vídeo ele demorou um pouco pra ser gravado, porque eu tentei gravar deu errado, mas até que enfim tá dando certo, mesmo com os barulhos e as interrupções. E se ele ficar bom, eu vou colocar aqui no canal. E vou trazer depois a segunda parte da história de Davi pra vocês. Por favor, deixa seu like, comente, curte, compartilha, porque esse engajamento é muito importante para que eu continue trazendo esse tipo de informação pra você. E muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Tchau!